Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa live de língua portuguesa. Eu sou a professora Stephanie, professora de português do Caveiras Negras Concursos, e hoje nós iremos tratar aí de um conteúdo, na verdade de um tópico extremamente importante e relevante para a sua preparação, que é como estudar língua portuguesa após a publicação do edital. Vão se ajeitando, convidem aí os amigos, estejam comigo aí nesses 30 minutinhos, que vai ser bem breve, tá bom? Mas onde nós iremos falar tudo o que vocês precisam saber sobre esse processo de preparação, principalmente voltado para a disciplina de língua portuguesa. Eu estarei aqui, não irei me interagir muito com vocês, até porque senão a gente perde o foco da missão. O professor Caldeira estará responsável aí por respondê-los, com total eficiência, com total conhecimento. Então, podem ir mandando suas perguntas, podem ir interagindo, que nós iremos manter esse processo comunicativo entre a minha pessoa e vocês. Então, mais uma vez, obrigada pela presença, mesmo que de forma virtual, mas eu já fico extremamente feliz que vocês estejam aqui comigo nessa noite de quinta-feira. A priori, o que nós iremos entender? Professora, existe diferença de estudo pré-edital e pós-edital? Isso voltado para a língua portuguesa? Existe, tá bom? Não vou dizer para vocês que o estudo pré-edital, ele seja um estudo ruim, de jeito nenhum, Porque estudar, enfim, adquirir conhecimento, ele é sempre muito importante e a gente não vai trabalhar dizendo que isso não tem eficiência. Tem. Porém, o seu estudo pós-edital, certo? O seu estudo pós-edital, ele é extremamente direcionado, ou ele deve ser extremamente direcionado e deve ser extremamente eficaz, porque é esse estudo pós-edital que vai trazer, de fato, a sua aprovação, a tão sonhada aprovação. Em língua portuguesa, é da mesma forma. Eu recebo muito pontos de alunos que falam assim: professora, mas português é texto e gramática, é tudo a mesma coisa. Ou, professora, eu não entendo português, eu não consigo, eu não estou me adaptando. Como é que a gente faz? Então, o que a gente precisa entender? De fato, português e gramática, ela é igual, é um conteúdo teórico, tanto aqui quanto na PM de São Paulo, na PM de Minas, ou no próprio concurso de vocês, Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. O conteúdo de português, se a gente for analisar a teoria, beleza, A teoria é tudo igual, mas e aí? Se eu souber a teoria, eu vou saber fazer a aplicabilidade? Eu sei como é que a banca vai me cobrar isso? Eu sei o que é que mais cai no meu concurso, o que menos cai? Porque se vocês forem, entenda aqui o cerne da questão. Se vocês forem estudar toda a língua portuguesa, isso leva anos, tempo. E aí, nós temos pouco tempo. Então, a gente precisa estudar de forma direcionada. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O edital foi publicado, Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Ele foi publicado. A primeira coisa que nós, professores aqui do Caveiras Negras Concursos, a primeira coisa foi analisar o edital. Então, eu vou até mostrar um material para vocês, alguns tópicos em que eu separei para conversar com vocês hoje, que são, assim, tópicos de extrema relevância. Olhem aí comigo, por favor. Língua portuguesa, estudo pós-edital, que é o que nós iremos tratar aqui hoje, Como estudar língua portuguesa após a publicação do edital. O primeiro ponto, ou seja, um dos pontos principais que eu coloquei para vocês aqui nesse nosso pequeno cronograma, foi a análise do edital. Olha isso aqui, a análise do edital, certo? Então, o primeiro ponto que nós iremos trabalhar, ou que nós iremos falar de fato aqui nesse nosso encontro, é sobre a análise do edital.
que eu preciso que vocês entendam? O conteúdo de língua portuguesa, ele é extenso. Temos uma parte relacionada à gramática, uma parte relacionada a texto. Quando o seu edital ele é publicado, a primeira coisa que o candidato ele precisa obrigatoriamente fazer é analisar o edital. Então, você vai pegar lá o seu edital bonitinho, Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, eu preciso analisar o que é que a banca vai me cobrar. Por isso que a banca organizadora do seu concurso, ela traz no seu edital o conteúdo programático. Nós estamos aqui para falar de língua portuguesa. Língua portuguesa vai estar disponível lá no seu edital em conteúdo programático. Então, você pegou, primeira coisa que vocês vão se deparar, língua portuguesa. Por quê, professora, língua portuguesa? 2 pontos aí principais, porque língua portuguesa é o que diferencia os bons dos excelentes, né? Eu sempre falo isso e eu vou continuar frisando nisso, porque o português é o que vai, de fato, diferenciar o aluno que é bom do aluno que é excelente. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo é porque língua portuguesa possui um peso maior. Então, são 10 questões, certo? Cada uma com peso 2, totalizando aí 20 pontos, ou seja, 40% da sua nota. Então, a gente precisa dar uma atenção maior para isso aí. Então, analisando o edital, você precisa ver o quê? O conteúdo programático. Nós aqui, novamente, né, do preparatório online da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, é a primeira coisa que a gente faz. Então, pegou o edital, cada professor senta ali no seu cantinho, analisa o conteúdo programático, observa o que é que, de fato, dentro daquele conteúdo é mais relevante, o que não é. Em língua portuguesa, por exemplo, eu já sei que a chance da banca cobrar de vocês mais a parte textual do que a parte gramatical é muito alta. Então, de umas 10 questões, por exemplo, a chance de cair 6 questões relacionadas a texto e 4 questões relacionadas à gramática é muito alta. Pode ser, professora, que a gente tenha inversão dessa perspectiva? Pode ser, né? Tudo pode acontecer. Mas, quando vocês pegam o edital para analisar e observam lá o conteúdo programático de língua portuguesa, vocês vão perceber que a maioria dos tópicos são tópicos relacionados a texto. São tópicos relacionados a texto, certo? E a minoria são tópicos relacionados à gramática. Porém, essa banca, ela cobra até mais gramática, um pouquinho mais de gramática do que outros concursos que eu já venho trabalhando aí, tenho essa experiência, né? Então, as coisas podem mudar, mas o próprio conteúdo ali programático, ele vai me direcionar. Então, por qual caminho, por onde eu, candidato, devo seguir, ok? Então, o primeiro ponto é esse, estudo pós-edital que eu preciso fazer, professora, analisar o conteúdo programático do edital. Língua portuguesa é muito conteúdo. Dica que eu dou para vocês, dividam, assim como eu faço aqui com os meus alunos, né? No preparatório online da Polícia Penal de Minas Gerais, a gente faz uma divisão. Primeiro, iremos trabalhar todos os tópicos de texto, interpretação, compreensão, sinônimo, semântica, enfim, todos os aspectos textuais. Depois, a gente partimos, de fato, para o uso e a aplicabilidade da gramática, beleza? Vamos seguindo. Estou vendo aqui e acompanhando todos os comentários, tá? Infelizmente, a gente não consegue ter essa interação de imediato, mas assim que possível, eu já me preparo para ter uma interação mais direta com vocês. O professor Caldeira está no comando disso aí. Segundo ponto, então eu já sei que o primeiro ponto aqui é analisar, né, o edital, observando o que nós chamamos de conteúdo programático. Beleza, professora? Seguimos, então, sem muita enrolação. Tópico 2. Dividir os tópicos de forma lógica. Olha isso aqui.
Peguei meu edital, analisei. O que eu preciso fazer agora, professora? Dividir esse mesmo conteúdo programático de forma lógica. Como é que isso vai funcionar? Acabei de dizer para vocês que o edital de língua portuguesa, ele é misto, né? Então, nós temos ali aspectos relacionados a texto, aspectos relacionados à gramática, aspectos que às vezes misturam os dois. E o que eu preciso fazer, professora? Na verdade, nós aqui, né, da Caveiras Negras Concurso, nós já temos tudo isso aqui bonitinho, programado, divididinho, para facilitar a vida do aluno. Então, aqui, de fato, né, nós temos todo esse direcionamento de início para que o aluno ele comece a entender e a perceber o que é que ele está estudando. Então, se eu falo para o meu aluno, olha, hoje, em determinada missão, estudaremos tal tópico. Lá no edital, se ele for pesquisar, tem o determinado tópico. Então, a primeira coisa que deve ser feita, né, após a análise do edital, é fazer essa divisão dos tópicos. É fazer a divisão dos tópicos. Em língua portuguesa, se eu não me engano, os tópicos eles foram divididos em 15, 16, alguma coisa nesse sentido, tá? E, professora, como é? Eu consigo fazer isso? Tem aluno que me pergunta, professora, eu consigo fazer essa divisão? Consegue. Né? Se você pega lá o edital, você vai separando tópico por tópico, mas você vai perceber que se aqui com os meus alunos de forma direcionada, eu estou trabalhando com 16 missões, com 16 tópicos, lá no edital nós vamos ter 20, só de língua portuguesa, 21. Uai, professora, mas o que você fez? Eu tentei fazer essa divisão e não rolou, não deu muito certo. Você falou que eram 16 missões, aqui na minha divisão tem 21. O que foi que eu fiz? O edital, ele pode ter peguinhas. Então, ele pode duplicar o mesmo conteúdo, ou ele pode pegar um conteúdo que daria para trabalhar de forma conjunta, mas separar. Então, por isso a importância de você ter alguém, de fato, que te direcione nesse ponto, tá? Nessa perspectiva em que nós estamos trabalhando. Então, olha aqui comigo. Dividir os tópicos de forma lógica. Em língua portuguesa, o que seria essa divisão? Eu separaria, faria, né? A separação dos tópicos textuais e a separação dos tópicos gramaticais. Então, a minha divisão lógica, né? A minha divisão lógica seria exatamente essa. Eu pegaria lá o meu edital e faria a divisão. Tópicos textuais, abordaria ali, estudaria tudo relacionado a texto e depois me aprofundaria estudando todos os tópicos relacionados à gramática, beleza? Segundo, material, ou melhor, terceiro, material específico e direcionado. Pessoal, qual a vantagem de você estudar após a publicação de um edital? É porque você já estuda de fato direcionado, certo? Quando eu trago para vocês aqui, material específico e direcionado, eu falo tanto no sentido de videoaula, quanto no sentido de apostila, por exemplo, tá? Então, aqui nesse tópico, eu abordo com vocês em material, tanto a videoaula, quanto o material ali, a apostila impressa ou em PDF, enfim. Qual é, professora, qual é o benefício de se estudar após a publicação de um edital? É porque você vai ter isso aqui de forma direcionada, tá?
conforme nós trabalhamos aqui na mentoria. Aqui, por exemplo, no Caveiras Negras Concurso, nós trabalhamos totalmente de forma direcionada. Então, nosso material, ele é baseado pós-edital. A nossa videoaula, né, ou as nossas videoaulas, elas são produzidas após a publicação do edital. No entanto, que os professores estão, maratonando aqui para entregar para vocês um material de excelência, tá bom? Então, quando eu digo material específico e direcionado, é nesse sentido. Existem muitos, eu digo que existe porque eu trabalhei em alguns, né, e enfim, não compete a minha pessoa ficar citando nomes, mas existem preparatórios que, se você pega um curso online ou um preparatório online para a Polícia Civil do Estado de Goiás, e você pega um preparatório ou um curso online que seja para a Polícia Penal de Minas Gerais, o curso ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Então, não tem distinção. Por que isso? Porque lá atrás o professor fez aquele tanto de gravação e eles vão reciclando, eles vão aproveitando. Isso é estudar de forma direcionada? Não é. Isso não é estudar de forma direcionada. Então, nós precisamos, principalmente em língua portuguesa, porque, como eu disse para vocês, Polícia Penal de Minas Gerais pode cobrar tanto texto quanto gramática. Eles podem fazer essa divisão de forma híbrida, de forma misturada. Porém, eu já sei que Polícia Militar do Estado de Goiás, a chance de cair gramática, aquela gramática de acentuação, do uso correto da vírgula, da crase, enfim, a gramática de fato normativa, a chance de cair na PMGO é muito pequena. É muito pequena. Então, assim, eu tenho todo esse conteúdo, mas não está de forma clara, de forma objetiva, de forma como você, nessa altura do campeonato, precisa saber, né? Então, é muito importante que nesse processo de preparação você tenha aí, de fato, o que você precisa para, né, ter aí a sua aprovação lá no dia da sua prova. Posso estudar, professora, qualquer conteúdo? De jeito nenhum. O português, ele te confunde. O português, ele é repleto de regras, enfim. Então, é preciso, e nós temos essa necessidade de que o aluno, ele estude material específico, que ele assista a videoaula específica. Qual é o seu objetivo? Não é Polícia Penal do Estado de Minas Gerais? Então, vamos estudar com base no edital da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. O edital tá aí, o edital tá aí. Se lá não tá pedindo, por exemplo, para a gente estudar paráfrase, por que eu vou estudar paráfrase? Se lá não tá pedindo, por exemplo, para eu estudar colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise, por que eu vou estudar? Ah, professora, porque a língua portuguesa, beleza, mas qual o seu objetivo? Seu objetivo não é a Polícia Penal? É a Polícia Penal, então vamos estudar com base na Polícia Penal, tá bom? Então, não deixem se enganar. Português é difícil, português é extenso e vocês precisam estudar e bater ali, na marca, né? Cuidar e curar e tratar da ferida, do que vocês precisam de fato saber. Não sair aí vendo material demais, videoaula demais, enfim, é preciso um estudo direcionado. Então, olhem aqui comigo. Nessa parte de material específico e direcionado, 2 tópicos eu abordo aqui com vocês, Primeiro, a questão da videoaula, certo? E depois a questão da apostila, mas não é qualquer apostila, tá bom? É uma apostila específica. Então, eu preciso que isso aqui seja levado em consideração, porque senão
o seu objetivo ele não é de fato alcançado e você vai ficar aí patinando nesse universo de concursos públicos até eu não sei quando, até você se tornar aí oficialmente o meu aluno, beleza? Seguimos. Quarto tópico, que foi muito bem pensado para a nossa live de hoje, que é realizar questões e simulados. Vamos lá, então. Deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Eu, professora Stephanie, professora de língua portuguesa há bastante tempo, tenho como experiência, isso aqui não é conversa para boi dormir, enfim, não estou aqui para vender um produto, né? Eu estou aqui fazendo o meu papel, vestindo a camisa dessa empresa maravilhosa, da qual eu faço parte e se preocupa muito com o aluno. Relacionado à língua portuguesa, o que é que eu tenho para falar para vocês? O conhecimento da teoria é importante, professora? É importante. É importante você saber, por exemplo, a diferença de interpretação e compreensão? É importante. Poxa, professora, mas eu nem sabia que interpretação e compreensão eram coisas diferentes. É diferente. Eu preciso saber? Eu preciso saber. Por quê? Porque a banca, ela vai te cobrar isso de forma diferente, certo? Então, ela vai te cobrar a interpretação no lugar da interpretação e a compreensão no lugar que cabe a compreensão textual. Então, é importante saber? É importante. Só que, o que eu sempre falo para os meus alunos, você só vai saber o que você de fato não sabe. Olha só, você só vai saber o que de fato você não sabe fazendo questões. Não adianta. Eu posso ficar aqui, posso pegar o lugar do professor Cursino, que é amanhã, ficar aqui falando com vocês sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Hoje, amanhã, depois, uma semana, um mês, um ano. Se vocês não pegarem o que está sendo dito aqui e fazer a aplicação disso em questões, não resolve de nada, tá bom? Então, vocês só vão começar a entender esse processo, a internalizar esse processo, a deixar aí a língua portuguesa fluir dentro de vocês, porque eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você parte para o estudo da língua portuguesa de forma retraída, eu não sei, eu não gosto, esse negócio é muito difícil, eu nunca aprendi, não é agora que eu vou aprender, você não vai aprender mesmo, tá bom? Então, pessoal, é preciso que vocês se abram. Deixa aí a língua portuguesa fazer parte da vida de vocês, a entrar na cabeça de vocês de fato, porque é isso aqui que vai fazer a diferença na sua aprovação. Isso eu tenho certeza. Então, peguem os conteúdos teóricos, o estudo da teoria é importante? É importante, não disse aqui em momento algum que não seja, é importante. Mas peguem a teoria e façam o quê? A aplicabilidade em questões, em simulados, certo? Na nossa plataforma tem lá mais de 10 simulados disponíveis aos nossos alunos para que eles, se deleitem, devaneiem, estudem de fato o que precisa ser estudado. É uma forma de ajudar o aluno? É uma forma de ajudar o aluno. Então, aqui o professor Caldeiro, o professor Natanael, eles já vêm nessa pegada de produção de simulado, há muito tempo. Não que eu estou dizendo aqui, que eles sejam pessoas antigas, aí de uma idade já um pouco avançada, fora de mim. Estou dizendo que a experiência que essa galera tem na elaboração desse material, na elaboração desse simulado, na elaboração dessas questões, é fora da realidade. Então, é preciso que você estude com base em questões e simulados. Se proponham, por exemplo, a fazer um simulado por semana. Tem esse acesso? Tem esse acesso? Se tiver, ótimo. Se não tiver, tá esperando o quê? Nós temos aqui, na nossa plataforma, entra lá que você consegue ver 10 simulados disponíveis para os alunos, só para que vocês coloquem em prática tudo aquilo que nós, professores, falamos em sala de aula, ou seja, nas nossas
vídeo aulas, beleza? Próximo tópico, próximo e último, né? Para que eu não me delongue muito, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ter um plano de estudo. Então, aqui nessa parte do simulado e das questões, eu vou até pôr de vermelhinho, ó. Atenção para esse tópico, tá bom? Porque é isso aqui que vai fazer a diferença na preparação de vocês. Se proponham a, como se diz o professor Natanael, pagar a sua etapa e passar por todo esse processo, beleza? Ter um plano de estudos. Esse plano de estudo, ele vai trazer para você um ponto, assim, extremamente importante na vida do concurseiro, que é a organização. O segundo, que é a eficiência. Certo? E tudo isso aqui juntos vai fazer o que com você ou vai trazer o que para você? A sua aprovação. Ok? A sua aprovação. Então, ter um plano de estudos, deixa eu até aparecer de novo, ótimo. Ter um plano de estudos é você saber exatamente do que você precisa para se organizar, é você ter a sua organização. Hoje é isso, amanhã é aquilo. Ontem eu assisti determinada aula, hoje eu vou assistir determinada aula, amanhã já é de determinado professor. É você ter aí uma eficiência no seu processo, tá? De preparação, porque tudo isso aqui leva à sua aprovação. Professora, como é que eu faço essa organização? Como é que isso acontece? Como é que eu faço esse plano de estudos? O plano de estudos, pessoal, principalmente voltado para a questão da língua portuguesa, ele é um plano que precisa ser feito com total atenção. Total atenção. Porque eu preciso conhecer a banca, eu preciso conhecer o edital, eu preciso já ter feito aquela divisão bonitinha e eu preciso ter comprometimento com esse meu plano de estudos. Nós aqui da mentoria, né, do curso preparatório online, Polícia Penal de Minas Gerais, temos, né, e entregamos aos nossos alunos o plano de estudo totalmente montado. Então, essa organização, ela já é entregue somente para que o aluno, ele execute. Se o aluno, aqui, no nosso tópico de número 5, ele analisou o edital, ele dividiu os tópicos, ele assistiu o vídeo aula realmente referente ao que ele precisa saber, tem um material de apoio, olha, tudo isso eu já falei para vocês. Tem um material de apoio extremamente direcionado, ok? Faz questões, realiza questões, faz simulados, tem um simulado específico e ele tem um plano de estudo, não tem para onde correr, tá bom? A aprovação, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Então, o que eu digo para vocês? Isso aqui não é vendendo, fora de mim, né? Vocês têm o livre-arbítrio, vocês adquirem o curso preparatório, a mentoria, onde vocês acharem melhor. O meu intuito aqui é passar para vocês, de fato, um cronograma com eficiência e aplicabilidade para a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Até porque o nome da nossa live é Como Estudar Língua Portuguesa após a publicação do edital. Então, assim, encontrem de fato uma equipe que queiram ajudar vocês nesse processo. Temos tempo, não todo o tempo, né, para estudar a gramática, isso aí a gente não tem mesmo, mas nós temos tempo.
E o momento é agora. Então, peguem lá o conteúdo programático de língua portuguesa, entenda, conheça a banca de vocês, façam a divisão dos tópicos, é mais gramática, é mais texto, é acentuação, o que eles querem de fato de mim como candidato, porque a banca ela é cruel, isso aí vocês já sabem. Em língua portuguesa, então, não preciso nem ficar aqui falando demais, porque quem está nesse caminho aí há bastante tempo já entende como é que funciona, eles não têm dó, né? E voltando lá na minha fala inicial, a língua portuguesa é o que vai separar os bons dos excelentes. Nós não temos aquele ditado que fala que determinada situação separa os meninos dos homens. Aqui não. A língua portuguesa ela vai separar os bons dos excelentes, tá bom? Então não deixem de passar de como se diz professor Natanael, de pagar a etapa de vocês e seguir aí todo esse cronograma, todo esse processo que eu passei hoje para vocês, tá bom? Precisando, professora, preciso de ajuda, contem comigo, eu estou aqui à disposição de vocês. O professor Caldeira está aí interagindo, depois eu vou sentar, vou analisar todas as mensagens que foram enviadas, tá bom? Fico muito feliz pela presença de vocês, me sinto assim, lisonjeada mesmo por esses 30 minutinhos que eu tive, mesmo que virtualmente com vocês em casa. Eu estarei aqui a Caveiras Negras, né? O Caveiras Negras Concursos estará à disposição, todos os professores assim extremamente excelentes, o material didático então nem se fala. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela presença e espero que até breve.